não estou te vendo. Estou vendo agora. Boa noite a todos. Estamos agora retomando, nesse momento, as nossas atividades científicas da SOGIBA nesse ano de 2025. Hoje começamos nossa sessão científica online e está, para variar, maravilhosa. Esse mês, a gente que está começando agora, a gente está no mês de março, março amarelo, então, claro que a gente deveria trazer alguma coisa sobre a endometriose. A gente está também nesse mês, eu já vou aproveitar e dar notícias para vocês. No dia 28 de março, a gente estará, a SOGIBA está coordenando um fórum, o Fórum sobre a Assistência Integral às Mulheres e Meninas Vítimas de Violência Sexual, que vai acontecer na Casa da Mulher Brasileira. As vagas presenciais já estão esgotadas, mas nós abrimos agora a possibilidade da pessoa poder participar online. Então, eu convido a vocês, porque é um assunto de extrema relevância. Todos nós temos a possibilidade, de algum momento, se a gente já não passou por isso, de fazer alguma assistência, ou pelo menos algum direcionamento às mulheres ou meninas vítimas de violência sexual. Então, é muito importante a gente também saber como conduzir e aonde orientar e como é que estão acontecendo essas assistências aqui em Salvador. 2 dias depois, dia 30 de março, finalizando o mês da mulher, teremos lá no Porto da Barra, às 6 horas da manhã, uma canoagem para os sojibianos e os familiares e amigos. Enfim, dou início à nossa sessão científica online. É importante vocês saberem que contamos com o apoio da Clínica IVE, a Clínica IVE que esse ano vai estar debutando, fazendo 15 anos, e sobre a batuta de nossa queridíssima Genevieve Coelho, que vou passar agora a palavra para ela coordenar a sessão. A todos, boa sessão. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, vou pedir desculpas pela minha voz. Não simulei o carnaval, mas estou rouca. Então, vamos iniciar. E a primeira palestrante é Emily Serapião, especialista em ginecologia e obstetrícia. E, além disso, esteroscopia e videolaparoscopia, além de membro da AHL, que é a Associação Americana de Ginecologia Laparoscópica. Vamos iniciar, doutora Emily. Bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Quero agradecer a SOGIBA pelo convite, agradecer Genevieve, Renata, Cláudia, enfim, Fábio, todo mundo. E é um prazer, no mês de março, estar aqui, podendo falar um pouco sobre a endometriose, né? Sobre o rastreamento da endometriose. O mês de março é o mês que a gente, que trabalha com a doença, utiliza para divulgar, falar, conscientizar sobre a endometriose, né? Deixa eu só achar a aula. Já estava aqui, mas só um instante, assim. Todo mundo está vendo? Está todo mundo vendo? Tá? Sim. Vamos sim. Eu vou dividir esse bate-papo com o João. Nós vamos falar sobre o rastreamento e o diagnóstico da endometriose profunda. Eu vou falar da parte clínica e cirúrgica e João vai falar da parte de imagem. E eu vou começar falando um pouco sobre os conceitos gerais da doença, né? A endometriose, ela é uma doença inflamatória, crônica, caracterizada pela presença de tecido endometrial, que inclui glândula e ou estroma, localizada fora do útero. Todo mundo sabe, é uma doença estrogênio dependente, o que quer dizer que ela é rara antes da menarca e diminui muito após a menopausa.
e é uma doença muito comum. Ela afeta 10 a 15% da população feminina em idade reprodutiva. Então, aqui eu botei os 3 principais é, aspectos da doença para chamar a atenção de uma coisa. A endometriose, fundamentalmente, é uma doença inflamatória muito comum que afeta as mulheres. 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva vai ter a doença. Isso significa que assim, ao redor do mundo, é em torno de 180 milhões de mulheres. Só no Brasil, 8 milhões de portadoras. Sendo que destas todas, 60% hoje ainda estão sem diagnóstico. Então, quando a gente pega o tempo médio entre o início dos sintomas, primeira consulta médica e o diagnóstico definitivo de endometriose, essa mulher faz uma caminhada que é em torno de 7 a 12 anos. Não só aqui, em todo o mundo. As estatísticas variam de país a país, mas é um diagnóstico que leva muito tempo, que requer ao menos 7 visitas ao médico por essa queixa. Recentemente, agora em 2025, já saiu um diagnóstico, saiu um trabalho científico, uma meta-análise avaliando justamente isso, assim, vamos entender o porquê desse atraso. Foi um trabalho publicado por um grupo do Reino Unido, capitaneado por Jodie Fryer, e os aspectos são esses aqui, que é o que a gente entende mais ou menos, né? Parte desse tempo é porque a paciente demora de buscar ajuda, e parte do tempo é porque os médicos não investigam de uma forma direta e aprofundada a endometriose. Então, aqui a gente vê, desde o começo dos sintomas, a falta de entendimento da doença, a normalização dos sintomas. Às vezes não nem reconhece, acha que aquilo é normal, essa normalização, né? Então, às vezes é difícil diagnosticar o que é cólica, que ela tem que entender que é muito forte, de uma cólica que ela aprendeu que é normal. Muitas vezes a dificuldade de acesso ao sistema de saúde, e mesmo medo de ser estigmatizada, enfim. Ok. Passado esse tempo, ela vai procurar o atendimento médico. Uma vez que procura o atendimento médico, também nesse momento há uma confusão de dados, porque não há guidelines tão difundidos. Os sintomas, às vezes, não são específicos, não é a cólica, é uma distensão abdominal, é um mal-estar, é náusea, enfim. E alterações dificuldade na comunicação, inclusive com esses profissionais da saúde. E lá dentro do sistema de saúde também tem suas dificuldades. Então, uma vez que esteja lá, também há uma demora por diversos motivos, também de se referir para o setor de especialistas, né, para se fazer esse diagnóstico. Então, às vezes chega no médico, mas o médico demora de pedir o exame específico, vai ali manejando, acha que pedir uma ressonância, por exemplo, é ser muito invasivo, enfim, esses fatores todos combinados acabam atrasando o diagnóstico dessa paciente. Então, aqui eu faço uma provocação, que é o que a gente que trabalha com a doença pensa e ouve todos os dias. Como uma doença tão comum, que é a endometriose, pode demorar tanto para ser diagnosticada? Uma doença que atinge 1 em cada 10 pacientes em idade reprodutiva que vão entrar em seu consultório e que leva cerca de 10 anos para ser diagnosticada. Nós, ginecologistas, o que nós não estamos ouvindo e o que nós não estamos vendo. Aqui eu vou trazer 2 casos. Essa é uma paciente, e eu vou parar aqui porque eu quero que vocês entendam, é uma paciente de 37 anos, que tinha uns 8, 9 meses que estava tentando engravidar. Nossa equipe operou ela o ano passado. Ela é do interior, não é daqui. 8, 9 meses tentando engravidar, 37 anos, a vida inteira usou pílula, parou para tentar engravidar, muita cólica, todo mês ia para emergência, com dor. Era medicada e liberada, era medicada mensalmente e liberada. Ela demorou para entender que aquilo não era normal, porque ela se recordou que na adolescência ela tinha aquela dor mesmo. Então, tudo certo. Só que chegar lá vomitando, com dor, e todo mês ter que ir para emergência, então uma hora aprofundaram mais o diagnóstico, ela fez uma ultrassonografia que mostrou uma coleção pélvica, foi daí que ela foi encaminhada referida para nós. Vejam essa imagem, isso daqui, deixa eu ver se eu consigo apontar. Aqui é o intestino, é o sigmoide dela, e aqui é a bexiga. Então, no primeiro momento que a gente entra na laparoscopia, nem útero a gente vê. Está tudo aderido. Então, imagina a dor que essa paciente vinha passando e quanto tempo de doença para ela ter um quadro desse. Além das aderências todas, a pelve era completamente bloqueada. A gente não via útero, não via ovário, não via tuba, só via um
um bolo, né, de sigmoide aderido à bexiga. E aí a gente vai naquela linha ali, começa a abordagem e tem essa drenagem toda de conteúdo achocolatado, que é típico da endometriose. E aqui na ponta do aspirador é que começa a aparecer a parede anterior do útero, abaixo da bexiga. Então, um caso bem dramático, mas que assim mostra o quanto esse diagnóstico pode ser atrasado mesmo em face de sintomas bem claros. Estava ali para quem quisesse ver, né, a cólica da paciente, mas ela mesma demorou de procurar, de achar que aquilo estava ativo. Por outro lado, esse aqui é um outro caso, uma paciente oligossintomática que tinha doença em todos os compartimentos, compartimento anterior, compartimento posterior, nódulo que ela tinha na bexiga, ela tinha doença em compartimento médio, o complexo ilho-seco-apendicular dela totalmente aderido na parede, com a tumoração bem grande, ela tinha doença no ilho, tinha doença em diafragma, e super pouco sintomática, mas uma coisa chamava atenção, ela tinha uma lesão no umbigo que se menstruava todo mês. Então, ela sabia que tinha endometriose, não porque leu, mas assim, a única coisa que de fato chamava a atenção do caso dela era que todo mês ela menstruava pelo umbigo. Então, a paciente pode ser desde muito sintomática, pouco sintomática, mas se a gente olhar com cuidado, vai ter alguma coisinha ali que vá chamar atenção para a doença. Então, aqui, com tudo isso que a gente já falou, assim, a gente consegue ver como é importante o nosso papel, né? O papel do ginecologista nesta caminhada da paciente que tem o diagnóstico de endometriose. A gente é o primeiro ponto dela, assim, para estar atento aos sintomas, reconhecer a paciente de risco, fazer o rastreio com os exames adequados e orientar e iniciar o tratamento. A endometriose não é doença de especialista, ela é uma doença do ginecologista de um modo geral. Na verdade, é uma doença multidisciplinar, mas o ginecologista está ali na linha de frente para fazer esse diagnóstico, para fazer essa abordagem inicial da paciente, e sim orientar e iniciar o tratamento. Por isso que a gente vai fazer aqui agora uma revisão desse processo, né? O mês de março é para isso, é para a gente falar um pouco, é para a gente falar para as pacientes. Então, se uma paciente ouvir que aquela dor que ela está sentindo e pensar, né, não é normal, e é para nós mesmos, assim, pensar, será que a gente está com isso na cabeça de todo dia ver quem é a paciente de risco? É, a, e lembrar né, os detalhes da endometriose para poder estar mais atento e fazer esse diagnóstico mais rápido. Enfim, vamos dar uma revisada nesse processo rapidamente. Então, aqui a endometriose é uma doença que a gente não sabe qual é a causa, né? Existem várias teorias, uma delas é que tecido endometrial refluído durante a menstruação, então essa teoria do refluxo retrógrado, em mulheres que são geneticamente e imunologicamente suscetíveis, expostas a agentes multifatoriais, que seriam agentes dietéticos, poluentes, a dioxina está aí, né, e vários agentes, causariam essa alteração genética e desenvolveria a endometriose, a tal da epigenética, né, que está bem envolvida na gênese, mas a gente ainda não tem aquele passo a passo certinho de onde surge e onde termina. Em termos de epidemiologia, pensando quem é a paciente que, quando entrar no seu consultório, você vai pensar que ela é uma paciente de risco. A Parazini, em 2017, fez uma meta-análise, tentou tabular todos os fatores de risco e viu que os que, de fato, têm trabalhos que mostram de uma forma consistente a associação com o diagnóstico de endometriose, a histórico familiar de endometriose, a gente sabe disso, a idade da menarca, a menarca muito cedo, né, abaixo de 11, 12 anos, e os ciclos menstruais muito encurtados. Tinha outros fatores, mas de uma forma consistente ele conseguiu identificar esses três. E a gente sabe que os fatores de risco que são reconhecidamente associados à endometriose são esses mesmo. Parente de primeiro grau aumenta se você tem mãe ou irmã com o diagnóstico de endometriose, aumenta em 7 vezes sua chance de ter a doença. Então, sempre que eu tenho uma paciente, ela fala, minha filha menstruou e já está com muita cólica. Então, já começa a investigação, já alerto que ela é paciente de risco e que precisa fazer um acompanhamento diferenciado. Paciente que menstrua abaixo de 12 anos, ciclos menstruais curtos, fluxo menstrual intenso e paciente que não engravida, que é nulípara. Se a gente observar esses 4, a gente bota em uma categoria, é a paciente que menstrua muito, né? Paciente que está sempre exposta ali ao fluxo menstrual. Quais são os tipos de endometriose?
andando um pouquinho nesse processo de diagnóstico da doença. Então, de entendimento e de relembrar, né, os principais aspectos da endometriose. Então, nós temos 3 categorias: a peritoneal superficial, temos a endometriose ovariana e endometriose profunda, que parece até que são 3 doenças realmente de comportamento e de alguns aspectos diferentes. Ah, e às vezes a gente tem tudo junto, né, João? Então, sabemos que endometriose peritoneal e ovariana ocorrem em 60% das pacientes e endometriose profunda em 40%, sendo que nas pacientes com endometriose profunda, metade das vezes ela vai ter doença intestinal. Classificação, que é outro ponto super controverso, porque assim, existem várias classificações que tentam organizar o conhecimento da doença de uma forma em que, quando eu fale com alguém lá da Europa, com alguém dos Estados Unidos, a gente fale a mesma linguagem. Só que até hoje não tem uma que prevaleça, não tem uma que seja universal. Então, em 2022, a AADL, ela fez que é a Associação Americana de Laparoscopistas Ginecológicos, ela fez uma pesquisa, uma enquete dentro dos seus cirurgiões associados, para saber que classificação eles utilizavam e se utilizavam e que classificação eles utilizavam. Então, teve de tudo. 1/4 desses cirurgiões não utilizava classificação nenhuma, e 3/4, 75%, utilizavam. A maioria desses que utilizavam, utilizava a classificação da Associação Americana de Reprodução Humana, de Reprodução Assistida, né? Revisada, que é a que a gente mais conhece. Mas observem aqui, uma porcentagem boa utilizava a Dienzia, que é uma classificação bacana também, e tem a EFI, que é uma classificação muito utilizada para predizer a fertilidade, se aquela paciente vai engravidar ou não. Essa classificação utiliza não só dados clínicos, mas dados cirúrgicos também. É uma classificação bacana. Às vezes, eu coloco a paciente no gráfico para tentar predizer, e ela tem um bom grau de consegue predizer com uma certa eficiência qual a porcentagem de possibilidade de gravidez que aquela paciente vai obter, mas não é muito utilizada. Então, a mais utilizada é da Sociedade Americana de Reprodução Assistida, e vocês vejam aqui em outros, olha a quantidade de classificação, inclusive tem uma classificação brasileira, e depois disso, o professor Maurício Abrão já lançou uma outra classificação. Mas, enfim, a que prevalece é essa daqui, que a gente mais conhece, porque é a que divide nos achados de extensão da doença. Então, vai dando score para a quantidade de lesões e para se é superficial, se é ovariana, se é profunda, e no final você tem um número que você vai dizer se essa doença é mínima, leve, moderada ou grave, que é a revisada da sociedade. Então, aqui a gente vê, eu trouxe, gosto sempre de mostrar, para ter uma ideia do que a gente está falando. Então, quando a gente fala de mínima, é aquela paciente que vai ter um foquinho aqui, um foquinho ali, sem comprometer muito o peritônio, sem envolver regiões anexiais, sem envolver tubas, sem envolver, enfim, muitas aderências. Então, é uma doença bem localizada. Quando a gente fala em doença leve, também não tem envolvimento de regiões anexiais, mas tem uma infiltração já maior. Você observa aqui que esse peritônio aqui já está mais adoecido, né, com esse grande nódulo aqui, ligamento uterosacro esquerdo. A moderada, a mesma coisa, você viu uma progressão, então aqui o fossa ovárica direita com o peritônio bastante adoecido, infiltração de ligamento uterosacro direito, peritônio de fossa ovárica adoecido e um bloqueio de região anexial esquerda. E a severa é a severa, né? É aquela que está tudo um bloco só, que você tem útero, tubas, ovários, intestino, tudo em um bloco só. Aí um acometimento mais importante. O que é bom a gente parar neste momento e entender? Os sintomas, eles são muito variados, né? Mas o estadiamento da doença não se correlaciona com os sintomas. Então, às vezes a paciente tem uma doença mínima, um único foco, e tem uma dor incapacitante. Bem como tem a paciente com a doença extensa, isso é básico, assim, a gente tem que saber disso, porque às vezes tem uma paciente, mas ela só tem um foquinho, então essa dor dela não é da endometriose, não, ela pode ter um foquinho e ter uma dor mais
importante ter uma doença extensa e ser assintomática, como a gente vê com bastante frequência, inclusive no consultório. Quais são os sintomas dessa paciente? Então, a gente já viu que a gente não sabe a causa, já viu qual é o perfil de paciente, quais são os fatores de risco, qual é a classificação, né? E quais são os sintomas. Hoje está muito, assim, a paciente pode ser assintomática? Pode. Sintomas são super variados, mas é, pode ser assintomática, mas a maioria tem algum tipo de sintoma. Então, 82,9% das pacientes vão ter sintomas. E lembrar que hoje está muito na moda falar dos 6Ds da endometriose, né? Então, vamos a eles. Dismenorreia, dor pélvica, dispareunia de profundidade, dor ou sangramento a urinar, dor ou sangramento a evacuar. Esses dois, eles são quase que um diagnóstico por si, né, da doença, e dificuldade para engravidar. Então, se enquadram nesses 6D, nessa sintomatologia, o mais importante é dor e dificuldade, infertilidade. Fertilidade, a gente sabe que de cada 2 pacientes que têm endometriose, uma vai ter dificuldade para engravidar, e dor, o sintoma pode ser dos mais variadas apresentações, das mais variadas apresentações, mas a mais comum é a cólica menstrual mesmo. Então, é simples, a gente identificar essa paciente, a gente pode identificar mais, assim, porque não é nada de outro mundo, é a cólica menstrual mesmo, né? A Sociedade Europeia de Reprodução Humana, ela lembra que a paciente que tem tosse cíclica, hemoptise e com a possibilidade de fazer pneumoperitônio a cada menstruação, lembrar da endometriose torácica. Não é comum, é rara, mas quando ela ocorre, em metade das vezes a paciente tem doença profunda também, pélvica. Então, tem que investigar de uma forma conjunta e ficar atenta a esse sintoma. Progredindo um pouquinho, então, agora vamos para o exame clínico. Essa paciente, o diagnóstico começa ali na sala de consultório mesmo. Então, é a paciente que vai te trazer essa queixa. E uma coisa aqui que eu recomendo é que você pesquise ativamente o perfil menstrual dessa paciente. Não basta perguntar, como é sua menstruação? É normal? Tem que perguntar, menstruou quando a primeira vez? Como é o seu fluxo? Quantos dias dura? É o fluxo forte? Usa absorvente noturno? Vaza? Porque daí você já vai ter ideia de quantificação. Porque é muito comum você dizer, seu fluxo é normal? Se você falar, seu fluxo é normal, ela pode dizer que sim, seu fluxo é que meu fluxo é normal. E aí, quando você pergunta, aprofunda um pouco, você vai ver que não é normal, é um fluxo alto. Da mesma forma, a dor menstrual precisa ser perguntada ativamente. Sente dor quando menstrua? Quando não. Sinto? Não. Se sente, quantificar. Existe a escala visual analógica, que ela é uma escala simples, uma forma simples da gente tentar entender qual é a intensidade dessa dor. Sempre pergunto, de 0 a 10, que nota você dá para essa cólica? 10 é ir para emergência. Então, a paciente que tem 10, você já sabe que é diferente daquela paciente que vai dizer, não, é 4, é 3, certo? Então você já tem esse dado da paciente. Quando você vai examinar, o exame especular é fundamental. Sempre gosto de trazer essa imagem aqui. Não sei se vocês estão vendo. Será que eu consigo minimizar? Vocês estão vendo a imagem do colo? Não, Não, porque está na frente, né? não estamos vendo, não, Emily. A Eu não imagem do consigo. colo, não. Como é que eu vou minimizar, hein? Wagner pode nos ajudar? Será que se eu sair, só um instante, viu? Para ver se eu minimizo. Pronto. Essa é a imagem que eu gosto sempre de mostrar. Por quê? Essa é uma paciente que eu estava levando Vicopozita no lábio posterior do colo. Ela estava em mesa de cirurgia, então eu fiz questão de fotografar porque ela tinha um nódulo no fundo do saco posterior. E aqui é a imagem laparoscópica dessa paciente. Então, essa doença estava já expressando no exame especular dela. Então, é uma doença que você já pode. E no colo do útero também é muito comum a paciente ter endometriose, tem endometriose de colo de útero. Então, já te ajuda nesse caminhar do raciocínio, né? E o toque vaginal, sem dúvida nenhuma, é fundamental. A hora que eu faço o toque, na verdade, hoje o toque, além de fazer muitos diagnósticos de pacientes não diagnosticadas, eu consigo, inclusive, na paciente que eu faço na primeira avaliação. Não precisa fazer toque toda vez que a paciente vai. Mas na hora que eu estou fechando esse diagnóstico, fechando esse raciocínio e conhecendo a doença da paciente, eu faço um toque vaginal aprofundado, eu aviso a ela, vou fazer um toque, vai incomodar. Mas eu preciso fazer
para eu poder ter ideia daquela doença. E muito correlato com o que eu vou achar no exame de imagem. Então, hoje, quando eu toco, eu sei se vai vir um monte de doença, se vai vir pouca doença, se vai vir localizada no ligamento esquerdo, uterossacro esquerdo. É muito fidedigno você localizar a dor da paciente, o espessamento e depois vir o exame. E bem como aquela paciente que está morrendo de dor, que você toca, o toque todo livre, não tem infiltração em lugar nenhum, você já sabe que talvez nem seja endometriose o diagnóstico dela. Mas é importantíssimo. E claro, paciente que você desconfiou, que você examinou e que você está com uma suspeita, não hesitar, tem que pedir o exame para endometriose. Hoje, aqui, eu sei que não é todo lugar que tem, a gente está falando para a Bahia inteira, mas aqui em Salvador a gente tem essa possibilidade de. Tem profissionais maravilhosos hoje, que o que fala no exame é o que a gente encontra na cirurgia, e o mapeamento é fundamental, são os nossos olhos. É quando a gente conhece a doença, sabe onde é que ela está localizada, o que ela está infiltrando, e a partir daí, e de todos os dados clínicos da paciente, é que a gente vai tomar a conduta. Então, a ressonância por pessoa especializada em serviço, que tem profissional que está feito a doença, e a ultrassonografia para pesquisa de endometriose profunda hoje são maravilhosos e nos ajudam bastante, são fundamentais. Biomarcadores não têm utilidade, e a laparoscopia, ela é o padrão ouro para diagnóstico, entenda. É ela que vai olhar e com certeza vai dizer isso é endometriose, vai tirar o material para fazer a biópsia, inclusive. Ela é superior no diagnóstico de superficial, por enquanto, não é, João? Porque os métodos de imagem estão avançando nessa área, daqui a pouco o João vai falar sobre isso. E é padrão ouro para diagnóstico. Só que a gente não indica hoje laparoscopia para diagnóstico de endometriose, mais porque a gente tem a ressonância e ultrassom. Claro que naquela paciente que os exames não dão nada, que ela tem uma dor incapacitante, hoje é o único espaço que tem para laparoscopia diagnóstica. Mas, enfim, esse é o lugar dela hoje. Hoje a gente trabalha muito com ressonância e ultrassonografia. Entrando um pouco e bem rapidamente, não se desesperem, em tratamento da endometriose, como eu falei, só para a gente organizar bem direitinho todo o nosso raciocínio sobre a doença, é importante falar que os pilares do tratamento da endometriose hoje em dia são tratamento hormonal, tratamento cirúrgico e tratamento não farmacológico. Obviamente que dentro de um contexto de sintomas, desejo de engravidar, o que é que o mapeamento me mostra, enfim, várias coisas dessa paciente, a gente vai individualizar. Tem dia no consultório que eu atendo 15, que eu atendo só paciente com endometriose, né? Então, não vai ter se eu atende 15 pacientes, não tem uma conduta que seja igual à outra. Cada paciente, isso não é demagogia, não é clichê, é isso mesmo. O tratamento é super individualizado, cada paciente é uma conduta, porque você tem que botar no universo daquela paciente. E com frequência, essa abordagem ela é multidisciplinar. É importante você ter junto com você, ou para quem você referenciar, uma fisioterapeuta, uma psicóloga, a clínica da dor, né, porque hoje é um grande aliado da gente no acompanhamento a longo prazo, lembrar a endometriose como doença crônica que a paciente vai ter ali durante todo o período de atividade hormonal dela, e muitas vezes até depois da menopausa, a gente tem um longo tempo ali de acompanhamento e tratamento, e essa multidisciplinaridade é importante. A equipe cirúrgica nem falar, precisa do cirurgião de aparelho gastrointestinal, precisa do urologista, enfim, é bacana que a equipe seja multidisciplinar, porque a abordagem é mais completa e a paciente se sente mais atendida. Falando um pouquinho do tratamento hormonal, também você vai adequar ao perfil daquela paciente. Então, hoje a gente tem uma gama de arsenais assim, hormonais para a gente lançar mão. Tem os anticoncepcionais combinados, os progestínicos isolados, e aqui eu vou abrir um parênteses para o dienogeste, que de fato é um tratamento bacana para endometriose, em termos de melhora de dor. Tem os DIUs hormonais, e também vou abrir um parêntese, quando a gente fala em DIU hormonal, hoje nós temos o Mirena e o Cailina, eu posso falar porque só tem eles mesmo. O Cailina não é utilizado para tratamento de endometriose, ele tem 1/3 da dose do que tem no Mirena, e para endometriose precisa ser o Mirena. E tem que estar atento que, para endometriose ovariana, nós não utilizamos o Mirena. A paciente que utiliza Mirena, a grande maioria ovula,
Então, se a paciente tem doença ovariana, o Mirena não é um tratamento adequado, mas é bastante adequado na doença profunda, que não tem acometimento de ovário. Os implantes, claro, os análogos de GNRH, que hoje não são mais tratamento de primeira linha, tratamento de segunda linha. Lembrando, parece chover no molhado, mas a gente precisa reforçar isso, que terapias hormonais, elas não devem ser oferecidas para as pacientes que desejam engravidar. As pacientes que desejam engravidar, elas têm que ser acompanhadas, têm que lançar mão dos tratamentos não hormonais e têm que ser orientadas e, no momento certo, ter o acompanhamento do fertileuta. Tratamento não farmacológico, quando a gente está falando de acupuntura, de fisioterapia, da nutricionista com a dieta anti-inflamatória, da atividade física, tudo isso ajuda muito. Hoje a gente sabe que 60% a 70% das pacientes que têm diagnóstico de endometriose, elas utilizam alguma estratégia não farmacológica. Os guidelines falam que não tem estudo que comprove a eficácia desses tratamentos, nenhum deles isoladamente, mas que vale a pena indicar. Na prática, eu digo que vale muito a pena indicar, às vezes é o que salva a gente. Já tive paciente com dor incapacitante, que a gente fez de tudo, que ela fazia dieta anti-inflamatória, que fazia bloqueio hormonal, que fazia tudo, e o que melhorou ela foi uma acupuntura, que ela voltou e falou, doutor, eu acho que a minha doença acabou, porque eu fiz acupuntura no outro dia, amanheci sem dor. Então, assim, quem vai falar que não, né? Eu utilizo desses, na medida do possível, dentro de cada perfil de paciente, a gente tem essas possibilidades que ajudam bastante. E o tratamento cirúrgico, não se desesperem, eu não vou passar aqui o resto da noite falando de cirurgia. Vou só dar os highlights da cirurgia. O tratamento cirúrgico, de novo aqui, precisa ser feito por equipe especializada. É a mesma coisa da imagem. A endometriose tem essa particularidade. Quando pela complexidade, pelo entendimento da fisiologia da doença, a cirurgia ela precisa, não basta entender de anatomia, não basta ser bom cirurgião, ele precisa entender da endometriose e, obviamente, precisa ser equipe multidisciplinar na grande maioria das vezes. A robótica e a laparoscopia são, obviamente, as vias de eleição e, de novo, a indicação é individualizada. Vamos observar sintomas, idade, desejo reprodutivo, mapeamento e vários outros aspectos que a gente observa, mas, de um modo geral, a grande maioria das indicações de cirurgia hoje são por falha de tratamento clínico, porque vai ter aquela paciente que você faz de tudo e ela não melhora da dor. Então, essa paciente ela vai se beneficiar da cirurgia e aí acaba tendo a indicação. E as pacientes em que o mapeamento me traz algum risco de comprometimento de algum órgão vital. Por exemplo, uma estenose de ureter, uma estenose de intestino, também a presença de volumosos endometriomas, a presença de lesão no complexo ilioceco-apendicular, porque a gente precisa saber se é tumor carcinoide ou se é endometriose. Então, é muito particularizado. O objetivo da cirurgia é remover todas as lesões mapeadas e restituir a anatomia na medida do possível. E, sim, a cirurgia, em termos de resultados, melhora a dor e melhorou a maioria dos domínios avaliados nos questionários de qualidade de vida. Isso é indiscutível. Melhora a fertilidade nos estadios iniciais, 1 e 2. Nos estadios moderado e grave, mais avançados, ainda os resultados são menos claros, mas a gente que opera, que está ali no dia a dia, que trata essa paciente, que opera esses casos mais graves, entende e observa que a fertilidade também melhora. Ou pode ocorrer, depois de uma cirurgia mesmo que perfeita, a recidiva de sintomas, e as lesões podem também voltar. Por isso, há uma recomendação de que após a cirurgia se mantenha a supressão hormonal. Claro que cada caso é um caso, nem todo mundo vai precisar, às vezes a paciente já está na perimenopausa, a gente pode até deixar ela um pouco sem, enfim. E aqui, de novo, lembrando e enfatizando, parece uma bobagem, mas não é. Pacientes que desejam engravidar não vão ser bloqueadas, elas vão ser liberadas para engravidar depois da cirurgia. Agora eu queria falar de duas populações rapidinho para encerrar, que a gente tem que ter atenção, que é paciente na menopausa, que às vezes surgem dúvidas, pode fazer terapia hormonal ou não, a doença vai acabar ou não, e
a gente sabe que 2 a 5% das pacientes que têm diagnóstico de endometriose, elas vão continuar sintomáticas na menopausa. A frequência, a incidência da doença diminui muito, mas ainda há possibilidade de ocorrer, sim. Nesse grupo etário, inclusive, você vai ter a possibilidade de, quando ela inicia a terapia hormonal, de os sintomas voltarem. Por isso, a terapia hormonal ela pode ser feita, mas tem que ser feita com a menor dose possível, de uma forma bastante cuidadosa. E na paciente esterectomizada, ela tem que usar os combinados. Não dá para usar estrogênio isolado, porque você vai reativar esses focos. E sempre ficar atento a um aspecto que é típico da faixa etária mesmo, assim, então, que é o risco de malignização. Na paciente com endometriose, esse risco está mais associado ao ovário. Então, especialmente aquelas pacientes que têm aqueles endometriomas pequenos, que ficaram ali acompanhando, que foi optado por não se abordar. E aí, neste acompanhamento, durante esses anos, modificou um pouquinho sempre ficar de olho nesse ovário. Então, esse cisto modificou de características, então tem que ser abordado. Os tumores, os tipos histológicos principais associados à endometriose são os tipos endometrioide e de células claras. E aqui, esse, para mim, é o slide mais importante da aula, porque as adolescentes, a gente precisa estar atentos a elas. Elas são as que mais sofrem com o diagnóstico. Então, quem não vê que, assim, eu sempre falo isso, que a história típica da paciente com endometriose, a história natural, é aquela paciente que, na adolescência, teve muita cólica, foi para o ginecologista, começou logo a usar pílula para tratar aquela cólica que desmaiava, que ficava faltando aulas, que ia para emergência, então acabou que se optou por usar pílula, passou a vida toda usando pílula, resolveu engravidar, para de usar pílula, começa a menstruar de novo, volta a ter cólica, lembra que na adolescência tinha, então é normal, e não engravida. Então, teve esses anos todos, a doença esteve ali, e só vai se deparar com esse diagnóstico quando não engravida. Então, eu brinquei, paciente que tem cólica e está com dificuldade de engravidar, quase que carrega uma placa, eu tenho endometriose. Então, fica muito atento às adolescentes que têm cólica muito forte, cólica que interfere na qualidade de vida delas. Por isso, é bacana quantificar na escala visual analógica da dor, dar nota para essa cólica e não hesitar de aprofundar o diagnóstico, não achar que é demais pedir uma ressonância para uma menina de 14 anos, para uma menina de 15 anos. Tem que pedir. Se vier negativa, ótimo, fica acompanhando, porque, inclusive, muitas vezes ela está ali iniciando a doença e uma hora vai aparecer, e já seja ativa no bloqueio hormonal. Existe essa autora, Jansen, ela fez um trabalho em 2013 que ela pegou em laparoscopias de pacientes adolescentes com dor pélvica de qualquer natureza, 62% era positivo para endometriose. E se essa dor for dor pélvica crônica ou cólica menstrual muito forte, esse índice era de 70% a 75%. Então, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que ouvir. 2/3 das adultas que dizem que com diagnóstico de endometriose, elas falam que, ou seja, a grande maioria, elas falam que a cólica iniciou na adolescência, que já tinha essa cólica quando era jovem. Então, a hora da gente intervir, diagnosticar e já tomar medidas na adolescência mesmo, certo? Estamos no mês de março, vamos pensar um pouquinho sobre a doença endometriose, vamos falar, sim, parabéns à Sojiba pela iniciativa. Essa aqui é uma maquiadora britânica que ela é portadora de endometriose. Em 2019, ela maquiou essas... cansada, né, da doença, do tempo que levou para o diagnóstico, de tudo que ela sofreu, maquiou e fez essa pergunta, né, assim, será que se as marcas fossem externas, teria sido feito o diagnóstico mais cedo? A dor que ela está sentindo, né, lá dentro, é isso que ela expressou como esse tipo de imagem que ela imaginou, né? Então, a doença é invisível, mas nós não precisamos ser. Então, é isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Emily, pela excelente aula. Antes de iniciar a discussão, eu vou passar a palavra para o Dr. João Rafael Carneiro, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, diretor médico da Clínica de Saúde e Imagem e coordenador agora da Bioimagem do Hospital Português. Vai falar sobre o diagnóstico da endometriose profunda. Obrigado, Genevieve. Agradecer ao convite aí da Sojiba, doutora Cláudia, obrigado.
É um prazer, uma honra estar participando aqui desse evento com colegas que têm expertise, como a doutora Genevieve, a doutora Emily, que eu admiro muito. E a gente vai estar, eu vou colocar a tela aqui, tá? E me falem, por favor, se apareceu para vocês. Apareceu aí, gente? Eu não Apareceu, estou apareceu. ouvindo. Pronto. Bem, e aí, agora minha vida ficou mais fácil, né? Depois de doutora Emily Serapião já fazer a introdução e uma bela aula, parabéns a Emily. Agora a gente vai tentar trazer a questão do diagnóstico não invasivo, que a Emily já falou bem do diagnóstico por imagem e do apoio aí da propedêutica armada para a gente conseguir trazer o diagnóstico sem a laparoscopia, a videolaparoscopia, como a Emily falou. E para colegas que estão assistindo, muitos deles que têm atividade do ultrassom, uma dúvida que, no Congresso, por exemplo, baiano de ultrassonografia, me pediram a aula, falaram assim, João, o que é que tem no ultrassom que a gente... Primeiro, a dúvida de sempre, ultrassom ou ressonância? Então, a gente vai tentar organizar isso aqui e mostrar como é que está nosso diagnóstico por imagem na endometriose. E o que é que o transvaginal simples pode nos mostrar para a gente trazer o diagnóstico precoce, como a doutora Emily falou. Então, na avaliação de um transvaginal simples, o que é que a gente pode ver? Tá bom? Vamos lá. Começando e deixa eu... Pronto. Começando, a doutora Nani já falou bem, eu já sabia que ela ia trazer essa parte, mas só para falar rapidamente, o que é endometriose é definida como a presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. Estima-se que afete aí cerca de 10 a 15%, como foi colocado, das mulheres em idade reprodutiva. E não combinado, tá? Mas a gente trouxe aqui a prevalência varia de 2 a 11% entre mulheres assintomáticas, então mulheres assintomáticas podem ter, 5 a 50, então um dos outros pontos que a gente tem que falar muito é ter endometriose tem uma alta correlação com infertilidade, mas não é igual a ser infértil, não tem um carimbo de infertilidade quando você tem um diagnóstico de endometriose. Então, temos que desconstruir, a gente não fala de 100%, a gente está falando de 5 a 50, dependendo do estágio da doença, como a doutora Emily falou, e 5 a 21% entre as mulheres hospitalizadas com dor pélvica. A gente tem que lembrar do diagnóstico de endometriose na mulher hospitalizada. Eu, como líder de uma radiologia de um hospital terciário, no Hospital Português, aqui da Bahia, a gente percebe que a mulher chega na emergência com dor e a gente muitas vezes vai para apendicite, para infecção urinária, e a endometriose só é lembrado quando um especialista é chamado. Um ginecologista com mais dedicação, a endometriose é lembrada. Tem que lembrar da endometriose, que é aquela dor refratária na pelve que não responde a tratamento. Então, lembrar do paciente internado. Outro ponto, que aqui eu trago aqui um resumo da parte clínica, concordando com a doutora Emily, a gente tem que lembrar que entre adolescentes sintomáticas, a prevalência vai de 49% para aquelas com dor pélvica crônica, similar ao que a doutora Emily trouxe, e 75% para aquelas com dor que não respondem ao tratamento. Então, diagnóstico precoce, a gente tem que lembrar, e eu vou falar também da ressonância na paciente virgem. Os Ds da endometriose já foi bem abordado, dor pélvica, dismenorreia, dispareunia, dificuldade para engravidar, disquesia e disúria. Então, a doutora Amy já colocou muito bem, e a gente percebe que são sintomas não específicos, mas que se a gente ficar atento ao paciente, a gente tira esse diagnóstico de forma precoce. Os tipos da endometriose também, a doutora Amy já trouxe aqui os principais, a superficial, peritoneal, que se estende a menos de 5 milímetros abaixo do peritônio, e aí eu, como a parte ali do diagnóstico por imagem, lembrar de olhar as serosas das vísceras também, né, do útero. Então, quando acomete mais do que 5 milímetros ali, a gente fala já que é profunda. Então, a endometriose profunda é quando acomete mais do que 5 milímetros abaixo da superfície ali peritoneal. E a endometriose ovariana, que é a forma cística que a gente consegue diagnosticar, que acomete o ovário, e trazendo já para o diagnóstico por imagem, como é que nós estamos nesse subtipo. Na endometriose superficial, onde estamos? O doutor Emily também trouxe, nós não estamos ainda muito bem, mas já evoluímos. Vou trazer um caso aqui de endometriose superficial e acredito muito que nos próximos anos a gente vai ter um crescimento muito grande com novas técnicas para o diagnóstico não invasivo da endometriose superficial. Por quê? Porque endometriose superficial também é um caso que pode gerar muita dor. Então, é aquela mulher que tem um foquinho superficial inicial, mas que acaba com a vida da mulher. Por isso, temos que melhorar no diagnóstico não invasivo da endometriose superficial, daquela endometriose mais leve.
Já no endometrioma e na endometriose profunda, estamos muito bem. Para quem faz ultrassom, nossa vida é mais ou menos assim. Quem começa a fazer, esse final de semana eu fiz uma turma de endometriose, de treinamento de médicos para fazer o mapeamento da endometriose no ultrassom, e eu sempre trago esse slide dizendo que o colega começa olhando para um exame de ultrassom e fala assim, ai meu Deus, qualquer coisa que vai ver é porque é uma doença de detalhe, mas o mais importante está aqui, sempre olhar para a história clínica e olhar para essa felve de forma global, sinais indiretos. Tem uma trompa desviada, tem marcadores de endometriose profunda, tem adenomiose, tem endometrioma. Então, perceba que é muito mais. Essa imagem aqui não é nada, tá, gente? Eu trouxe só para ilustrar, mostrando que é muito mais do que olhar para um exame de imagem. Você tem que olhar para o paciente, seja no ultrassom ou na ressonância. Apesar da ressonância ter o desafio, o médico não está ali, muitas vezes, na maioria das vezes, próximo do paciente. Bem, e para trazer trazendo a definição, o que eu mais uso na minha prática no diagnóstico por imagem, eu trago aqui uma definição do grupo do Endovalin, que é um grupo francês que traz o seguinte: endometriose infiltrativa profunda é definida como uma extensão do tecido endometrial sob a superfície peritoneal, geralmente nodular e capaz de invadir estruturas adjacentes, associada à fibrose e à ruptura da anatomia normal. Eu trago essa frase aqui para dizer que a gente não fica medindo 5 milímetros para lá, 5 milímetros para cá, no diagnóstico por imagem, nem na cirurgia. Ninguém fica com um paquímetro ali. Aí ele trouxe uma definição que eu acho muito legal, que é quando distorce a anatomia. Se você vê um ligamento útero-sacro que espessou, ficou irregular, encurtou, até tracionou mais um ovário para dentro, então você já começa a chamar de profunda porque distorceu a anatomia. Então a gente sabe que essa questão da definição da endometriose vem a um tempo para ter uma revisão, e aí esse grupo aqui trouxe definição que se encaixa bem com a nossa prática, pelo menos no diagnóstico por imagem. Métodos de imagem, o que é que nós temos? Esses dois são realmente os principais métodos do diagnóstico não invasivo, no diagnóstico por imagem, diagnóstico não invasivo. A propedêutica armada passa por exames dedicados para endometriose, então principalmente a ultrassonografia e a ressonância, e já percebam aqui que eles são equivalentes. Então, de forma global, eles têm sensibilidade, especificidade e têm acurácia muito próximas, se bem feitos, se feitos com protocolo, de forma sistemática, dedicados para a endometriose e analisados por profissionais que tinham expertise para o diagnóstico da pelve da mulher, diagnóstico da endometriose. E os outros métodos eu coloco aqui só para lembrar que todos os métodos, a pelve da mulher é a mesma. A gente entra numa sala, tem uma tomografia sendo laudada, a tomografia vê que tem sangue atrás do útero e vê um ovário tracionado, você não vai enxergar o foco de endometriose, não vai conseguir estadiar essa pelve, mas você pode levantar uma bola e falar assim, olha, colega, preste atenção, solicite um ultrassom, uma ressonância dedicado, porque essa paciente pode ser endometriose. Na esterossalpingografia, nos exames das trompas, a gente acaba vendo marcadores. Então, lembrar que, se você junta a clínica e olha para essa pelve de forma global, esse diagnóstico ele pode sair de forma mais precoce. E não existe competição entre os métodos, existe a correlação entre os métodos. Então, hoje nós estamos na era do diagnóstico por imagem, que existe a fusão cognitiva, ou seja, o médico olha para métodos, fusiona as imagens e tira o melhor de cada um método. Então, hoje nós estamos na época de somar. E para resumir, eu tenho 2 slides aqui que resumem bem a questão do diagnóstico da endometriose, como estamos hoje no diagnóstico não invasivo, no diagnóstico por imagem. Na Fertility, ela trouxe que a endometriose era, me permite até um texto maior, mas porque resume muito esses 2 textos. A endometriose era classicamente diagnosticada durante laparoscopias diagnósticas, que costumavam ser realizadas rotineiramente até cerca de uma década atrás, como a doutora Emily bem falou. Essa prática combinava com a crença de que a cirurgia era o padrão ouro para diagnosticar a endometriose. Hoje, o abandono das laparoscopias diagnósticas de rotina criou um vazio para o diagnóstico de endometriose. Esse artigo é mais ou menos de 2019, 2022. Esse vazio já não existe mais, né? Por quê? Técnicas de imagem modernas, ultrassom e ressonância magnética, quando usadas como abordagem sistemática, oferecem uma opção de substituição confiável para o diagnóstico de endometriose, principalmente nos subtipos mais avançados, no subtipo mais profundo. Então, no diagnóstico da endometriose profunda e do endometrioma, estamos muito bem no diagnóstico por imagem. Mas, Pascoal e Guerreiro, na ISWOG, na revista de ultrassonografia e obstetrícia,
trouxe para a gente o seguinte: eles fizeram a revisão, trazendo o diagnóstico não invasivo, inclusive, nesse caso aqui, Emily, eles também avaliaram o toque, que você falou bem. Então, o exame físico, o toque vaginal, e avaliaram todos os aspectos, todos a propedêutica que pode ajudar no diagnóstico, desde a clínica, exame de imagem, laparoscopia. E aí ele traz que nossa revisão sugere que, embora métodos diagnósticos não invasivos, como avaliação clínica, ultrassonografia e ressonância magnética, ainda não se qualifiquem formalmente como testes substitutos para a cirurgia no diagnóstico de todos os subtipos de endometriose, provavelmente são apropriados para estágios avançados de endometriose. Ou seja, na endometriose superficial, a gente realmente ainda tem um caminho a seguir para o diagnóstico não invasivo. Então, para todos os subtipos, você não vai conseguir ser eficaz com o diagnóstico por imagem com a clínica. Também demonstramos em nossa revisão que todos os métodos têm pontos fortes e limitações, levando à conclusão de que não deve haver um único método diagnóstico padrão ouro para endometriose, mas sim vários métodos diagnósticos aceitos e apropriados para diferentes circunstâncias. Eu poderia terminar a aula aqui. Você tem que olhar para o paciente, olhar para a pelve dessa paciente, individualizar o caso e abordar de forma multidisciplinar. Quantas vezes eu e diversos colegas, algum deles deve estar aqui assistindo, a doutora Genevieve, a doutora Emily, Cláudia, a gente está o tempo todo no telefone discutindo, porque uma coisa a gente sabe, diagnosticar endometriose não é fácil. Então, por isso que a gente tem que lançar mão de tudo que tem na mão. E se você tem um caso que os exames são negativos e você tem uma clínica e não está respondendo à terapia, ao teste terapêutico, a videolaparoscopia diagnóstica é sim um recurso que deve ser lançado à mão caso o colega venha a avaliar que é uma paciente que precisa desse diagnóstico. Até porque, como trouxe em 2020 a New England, traz que a endometriose continua difícil de diagnosticar. E é verdade. Por quê? Aqui estão os principais fatores para essa dificuldade. Biomarcadores não específicos, sintomas não específicos, a questão dos estigmas. É uma mulher que muitas vezes tem, ainda hoje, a gente vê a mulher com medo de abordar, que tem dor na relação, que tem dificuldade para engravidar, tem estigmas na endometriose que a gente tem que combater. E o principal, que eu já parabenizo agora, a Sojiba, que é a gente combater o desconhecimento. Por isso que essa sessão é tão importante, o Massa Amarela é tão importante, porque se a gente quer diagnosticar endometriose, a gente tem que falar sobre. E o atraso, a doutora Emily também já trouxe, de 7 a 12 anos. Se a gente não combater esses pontos, a gente vai ter esse atraso diagnóstico sempre. Se a gente quer... Se a gente quer... Acho que alguém está comigo. Não. Foi certo. Doutora Helena, Doutora acho que seu Helena, microfone está aberto. pode desligar o microfone? Boa noite, Heleninha. E se a gente quer diagnosticar endometriose, a gente tem que lembrar da possibilidade e olhar para o paciente. Bem, quais são os compartimentos mais acometidos, João? O grande ator mesmo, o ator principal, que mais tem doença é o compartimento posterior, o uterosacro e o intestino. Aí, até por contiguidade, né, que a gente tem ali o fórnix vaginal muitas vezes acometido, depois o compartimento médio, mas o menos acometido acontece muito para quem pratica muito endometriose, tá? Então, não pode deixar de olhar o compartimento anterior, bexiga, ureter, porque também acontece muito. E só para trazer aqui a questão da anatomia de forma rápida, é muito fácil a gente falar de compartimento, porque o útero está no meio, é o compartimento médio, atrás do útero é o compartimento posterior, na frente o compartimento anterior. Por isso que a gente tem que olhar de forma sistemática e cada profissional do diagnóstico por imagem tem que criar sua rotina, mas tem que olhar todos os pontos. Não acho que você não vê uma endometriose retocervical, que é um local comum no útero sacro, você não possa ter um foco isolado na bexiga. E ainda tem que lembrar que é comum a doença multicompartimental, e a doutora Emily também trouxe para a gente o estadiamento. E aí, João, a pergunta, ressonância ou ultrassom? Vamos tentar organizar? Bem, trazendo de forma rápida publicações, então a gente tem diversas publicações mostrando que o desempenho aqui em 2018, e a gente vai trazer publicações recentes, o desempenho diagnóstico do transvaginal e da ressonância é semelhante para a detecção de endometriose profunda envolvendo reto sigmoide, ligamentos uterosacro e septo reto vaginal, uma publicação do Isoog, um autor guerreiro que publica muito e faz a parte de ultrassom trazendo isso. Qual é a mensagem? Que eles são equivalentes, mas a gente ainda vê uma heterogeneidade muito grande nas publicações. Por isso, gente, que a gente tem que procurar homogeneizar a prática no diagnóstico da endometriose, na execução dos exames da endometriose.
é fundamental até para a gente melhorar nossas publicações. Então, continuando, um grupo de Praga que publica muito, ele homogeneizou a prática. Ele fez assim, ó, vou fazer uma revisão da literatura para trás, mas vou fazer um prospectivo aqui no meu grupo, para a gente ver o que a gente observa. E ele observou que foi observado que ambas as técnicas de imagem apresentaram boa concordância na detecção de endometriose profunda. A ressonância se mostrou superior na avaliação dos uterossacros e o ultrassom foi superior na questão da mobilidade, da pesquisa de aderência. Então, você vê que todos os dois são bons e você tem ganhos a depender de cada caso ali em um ou em outro. Vou falar mais à frente do uterossacro em outra publicação. Então, esse grupo de Praga trouxe e mostrou que quando ele homogeneizou a prática dele, e aqui estão os números dele, perceba que os números dele são mais próximos entre a ressonância e o ultrassom, porque ele fez de forma sistemática. Quando a gente vai para a literatura, a gente vê que fica mais heterogêneo. Então, estou trazendo aqui para mostrar a importância da gente homogeneizar, de todo mundo padronizar, desde a execução até o laudo. Ele fala muito comigo, João, você faz uma fórmula no laudo que você vai falando de forma meio sistemática as relações da doença. É isso que a gente tem que buscar. E graças a Deus, hoje a gente vê que os serviços, como eu me falou, nós temos bons serviços aqui na Bahia, que fazem mesmo de forma sistemática, e você vai ver que vai ficar muito próximo o resultado. O que não pode fazer de forma heterogênea. Então, procure o seu bom grupo ali de multidisciplinaridade, que você vai conseguir bons serviços. E quanto ao reto sigmoide, no reto sigmoide, de fato, o ultrassom, ele é superior à ressonância, vou colocar assim, com pessoas com expertise, ele é levemente superior, mas é superior à ressonância, porque o ultrassom estratifica melhor a camada da alça. E aí tem uma publicação da Exuol que traz isso para a gente, como o ultrassom consegue entregar um pouco mais no que tange alça intestinal, e alça intestinal, a gente viu anteriormente ali no compartimento posterior, não é algo incomum. Você vai falar que em 40% dos casos do compartimento posterior pode ter uma alça envolvida. Por isso que o ultrassom é tão importante. E ainda não, é o exame de primeira linha colocado pelas publicações. E aí eu diria que a questão do intestino é o que traz muito essa importância do ultrassom como exame de primeira linha, no meu ponto de vista. Outro ponto que essa publicação traz que o exame de ultrassom, ele é um exame de primeira linha, mas ele coloca aqui, e eu trago sublinhado para chamar a atenção, porque é uma mensagem importante para a gente falar de um estado continental, né, que é praticamente um país, o estado da Bahia, mas no Brasil, como um todo, essa última linha é muito importante. A ressonância magnética deve ser considerada como uma abordagem valiosa em locais onde não há ultrassonografistas altamente qualificados. E aqui é uma mensagem, quando o Cláudio me chamou, eu falei assim, rapaz, eu tenho que botar aquela publicação. Procure sua equipe multidisciplinar. Se você tiver um bom ultrassom, ok. Se você tiver uma boa ressonância, ok. Se feito de forma sistemática, você vai ter um bom resultado. Então, falo isso, inclusive, porque eu faço diagnóstico da mulher e faço tanto ultrassom quanto ressonância, não tenho um conflito de interesse e, de fato, você vai ver que vai se aproximar muito. Agora, os casos difíceis são difíceis para todo mundo. E aí, lance mão da análise conjunta dos métodos. Bem, na publicação de ressonância, eu trago aqui comentários também que vão ajudar. Perguntas que são muito feitas. João, a recomendação de um período do ciclo para fazer o exame de endometriose, e aí a Sociedade de Uroginecologia, da Radiologia Uroginecológica do europeu, trouxe para a gente que não há recomendação, não há um período específico, tanto na ressonância quanto no ultrassom, apesar que no ultrassom, a segunda fase do ciclo, se você pegar ali o período pré-ovulatório, aquele líquido de ínfimo de saco é muito bom, e a gente vai ver mais à frente. O preparo intestinal é um ponto de boa prática. Bexiga, sempre tem que analisar a bexiga com moderada reflexão, tanto no exame quanto no outro, sempre avaliar. No caso da ressonância, vale a pena fazer buscopan, muitas vezes usar uma cinta para aprender mais o movimento peristáltico das alças abdominais e a distensão com gel da vagina, a distensão do retal, a questão do flit, também vale a pena e ajuda muito na avaliação das alças intestinais do reto sigmoide. Protocolo, sempre avaliar de forma sistemática, estou até sendo redundante, e trago aqui a novidade que nós temos hoje, que é a inteligência artificial na ressonância magnética. Então, colocamos recentemente no nosso serviço, na clínica, uma ressonância com inteligência artificial,
E hoje a gente está falando de um exame que já demorou aí 30, 40 minutos, está falando de um exame em 10 minutos, com mais conforto e com qualidade de imagens volumétricas que estão trazendo mais definição também. Então, nós temos o ultrassom avançando, a ressonância avançando, por isso que nós acreditamos que a endometriose superficial está se tornando cada vez mais uma realidade e a gente está vendo mais presente, cada vez mais surgindo mais nos laudos. E em 2024, para concluir aqui a questão de ultrassom, ressonância, saiu uma publicação na ESOG, um consenso, uma revisão aí que trouxe internacional, um consenso internacional revisando o diagnóstico por imagem da endometriose, e aí ele trouxe que os métodos são realmente compatíveis. Inclusive, eu tenho uma crítica à publicação, vocês vão ver que essa aula aqui eu já trago essas publicações antes, e eles pegaram muitas das publicações que a gente já usa no nosso dia a dia mesmo para trazer a revisão. E ele traz que a ressonância no ligamento uterosacro ela é um pouco superior. Na minha prática, eu vou te dizer que os métodos são equivalentes. Eu que faço ali os dois métodos, a gente tem uma equivalência, e até diria, pegando aí, a doutora Emily falou da questão do toque, eu concordo totalmente. O ultrassom tem a questão do ouvir o paciente, você vai lá e toca no ligamento uterosacro, você toca na região, na topografia dele. Então, esse é um ganho que, para focos pequenos, eu diria que o ultrassom até está passando na frente. Contudo, essa publicação está olhando para publicações de 2015, 2016, 2018. Então, são literaturas que ainda olham para trás, não tem como, né? Sempre. Estudos prospectivos é muito difícil, mais caro, mas acredito que nos próximos anos a gente vai ver que a equivalência do uterosacro realmente, entre os métodos, os dois são muito bons. Então, se você me perguntar qual é o ponto da ressonância, João, o ponto da ressonância é que é mais replicável. Você tem ali uma facilidade de formar o profissional até mais rápido para enxergar o ligamento uterosacro do que o ultrassom. Então, eu acho que vai passar aqui o vídeo. Deixa eu... Não sei se está passando para vocês, mas aqui a gente vê a bolinha. Esse aqui é um uterosacro mais para alterado. Num corte sagital, eu estou colocando aqui, a gente também avalia no axial do colo, mas no corte sagital a gente vê que dá para ver o uterosacro também avaliado. Em mãos experientes, não vai passar, vai ver. E você ainda tem a questão do tocar nesse local e ouvir a paciente, que é muito bom. E o reto sigmoide? O reto sigmoide, aí como eu falei, ele traz que o ultrassom realmente é levemente superior, e de fato é, muito pela questão da estratificação das camadas. Percebam a imagem de ultrassom da alça intestinal e você vê que você consegue ver a serosa, você consegue ver a muscular própria, a camada externa, interna, a submucosa, a muscular da mucosa e a mucosa. Então, essa estratificação, aqui a gente vê um nódulo de endometriose mais pretinho, que parece acometer mais a muscular própria. Então, a gente vai para um lado, vai para o outro, e você vê que vê o nódulo da endometriose, salta os olhos, aqui a gente já começa a ver umas estrias tocando pontos da submucosa. Então, essa estratificação de camada do ultrassom é muito boa. E para finalizar, trazendo um slide aqui que vocês podem, inclusive, fotografar. Aqui é um consenso da maioria das publicações que o ultrassom é o exame de entrada para a pesquisa de endometriose. Então, onde você tiver um bom ultrassom, ele coloca como exame de entrada, mas se você não tem um bom ultrassom, como comentamos, você vai ter a ressonância também como um bom exame de entrada. Principais indicações da ressonância: paciente virgem, que a doutora Emily trouxe muito bem, pacientes sintomáticos com ultrassom negativo. Se você tem clínica e o exame, qualquer que seja o exame de imagem, ressonância ou ultrassom negativo, lance mão do próximo exame. Não deixe esse diagnóstico sobrando, a não ser que a paciente não possa fazer, como a virgem, que aí você vai fazer ali o acompanhamento clínico, muitas vezes já vai começar o tratamento mesmo clínico, sim, o diagnóstico, porque o diagnóstico da endometriose, até que se prova o contrário, ele é clínico. Então, você tem clínica, você não vai excluir pelo exame de imagem endometriose superficial, como já comentamos. No diafragma também você tem a ressonância vai ajudar. Casos extensos, casos pré-cirúrgicos, lançar a mão dos dois métodos, eu acho um ponto de boa prática, vem da literatura como um ponto de boa prática, até pela questão de uma melhor programação e diminuir complicações.
Então, suspeitas de lesões que vão muito para o lado, muito para paracorpo, para paracervical, suspeita ali que pode pegar parede pélvica, plexos neurais, lombosacro, hipogástrico, a ressonância vai ajudar. Casos urológicos, ureter, que o ultrassom tinha dúvida, principalmente também você pode estar usando análise conjunta do ultrassom, ou da ressonância. Ultrassons duvidosos, se você pegou e não ficou ali satisfeito, tem uma boa ressonância, não existe. Úteros muito volumosos, gente, é difícil para os dois métodos. Então, se você tem um útero muito volumoso, é um ponto de boa prática pedir os dois, tá? Porque vai ser difícil para todo mundo. E lembrar que existe o fator humano, pode ter falhas. E como eu já falei, locais sem um bom ultrassom, a ressonância é sim um método que tem uma acurácia similar ao ultrassom e ambos têm boa acurácia. Sempre lembrar da análise conjunta dos métodos. Já me ajudou em diversos momentos na minha prática. E eu aprendo muito um método com o outro. Ok? Homogeneizar a prática, já falamos, então nós temos publicações para homogeneizar a forma de fazer e a forma de avaliar, padronizar os descritores, padronizar a forma de descrever, então a compartimentalização, descrever de forma que a linguagem se torne mais homogênea entre as especialidades, imaginologistas, ginecologistas, cirurgiões, ok? No ultrassom, essa publicação mudou o entendimento do ultrassom, a publicação de 2016, mas que ele trouxe isso aqui, e eu vou traduzir para muito colega até que sabe, mas às vezes que não leu, eu li as publicações do Grupo IDEA, são muito boas, e ele traz isso aqui, ó, primeiro passo, segundo, terceiro e quarto passo. O primeiro, segundo e terceiro passo são passos que ele está olhando para marcadores, se tem adenomiose, se tem endometrioma, olhando para marcadores teciduais, se tem aderência dos ovários, se tem pontos de dor no exame, se o fundo de saco é bloqueado, para só no quarto passo você pesquisar nódulos de endometriose. Ou seja, perceba que ele está dizendo o seguinte, olhe para essa pelve de forma global, porque o foco você pode perder, mas o sinal indireto que está na pelve, ele vai te ajudar a enxergar melhor esse foco. Então, por isso que a gente segue muito essa padronização de não ficar só entrando no exame para olhar foco, mas olhar a pelve como um todo. E sempre buscar sinais indiretos. Ok? João, vale a pena fazer preparo intestinal? Vale a pena fazer gel? Vale a pena? Vale a pena, principalmente no nosso país. E aí eu trago essa aqui uma opinião pessoal que eu acho que traz muito para a questão da nossa rotina no Brasil. Na nossa rotina, orientamos o exame com preparo intestinal, gel vaginal e distensão retal com utilização do FLIT, perante a importância de uma boa programação terapêutica, muitas vezes cirúrgica, em centros de tratamento de endometriose com recursos heterogêneos e algumas vezes limitados. Então, a gente sabe que a surpresinha de chegar no centro cirúrgico, abrir e não estar com material adequado, ainda tem hoje a questão comercial, né? Muitas vezes você pode até estar no hospital que tem o material, mas até você pedir, liberar, autorizar. Então, na Europa, alguns locais não fazem o exame com preparo. Isso e tem publicações como essa aqui do meio, que eu falei de Guerreiro, que traz que é equivalente o com sem preparo para o mapeamento. Numa realidade na Europa, talvez, em alguns centros, que você precisar, você vai ter ali material à mão de forma mais fácil, até vá lá. Eu não concordo. Mas no Brasil, exame é com preparo. E graças a Deus, no nosso país, a gente vê que os centros fazem realmente o exame com todo o preparo. E quando é que eu suspeito, João? Aqui no rastreio, trazendo o rastreio para a mentalidade do exame simples, do transvaginal simples, da abordagem do ultrassonografista. Quando é que eu vou suspeitar na minha prática fazendo um transvaginal? No ano passado, a Sociedade Americana de Radiologia, o ACR, trouxe uma publicação, porque eles lá começaram agora a ver que o ultrassom para endometriose é muito importante, que só a ressonância vai faltar, o seu diagnóstico vai faltar algumas informações em muitos casos. E aí está chegando agora de forma mais forte o ultrassom com preparo, até porque nos Estados Unidos, quem faz ultrassom muitas vezes é um técnico. Então, eles trouxeram que a gente vai ter que sempre olhar para quadro clínico, endometrioma, sinais marcadores, né? Adenomiose, endometrioma, endometriose de parede e sinais de processo aderencial. Então, aqui quando eu estou na minha prática de ultrassom, eu olho para a história clínica do paciente, histórico familiar, quadro de dor e procuro marcadores, certo? Sempre se atentar à queixa clínica. E, João, no transvaginal simples, a gente avalia a aderência, sem dúvida. E não precisa de máquina melhor,
não precisa gastar mais tempo, não precisa de maior investimento. É procurar mobilidade, usar a questão do dinâmico do ultrassom. Então, perceba quanto nos custa fazer uma compressão e ver o deslizamento das estruturas. Não custa nada. Quanto nos custa que eu estou no convexo? Eu já começo a olhar a pelve por cima, bexiga cheia, e ali, quando eu estou olhando a pelve, eu estou vendo que tem um útero com sinal de interrogação, que o colo é antivertido, o corpo é retrofletido. Será que tem alguma coisa puxando esse útero aqui, esse corpo para trás? Então, olhar a pelve como um todo, sempre, sempre. E tem publicações mostrando que o exame transvaginal simples, ao estender um pouquinho mais em olhar a mobilidade de estruturas e até tentar olhar nódulos de endometriose, mas aqui eu destaco a mobilidade de estruturas, ele vai trazer um diagnóstico mais precoce, podendo ser seguido o cistransvaginal simples, posteriormente de um procedimento diagnóstico bem planejado nas mãos de uma equipe mais preparada, com um exame dedicado, com ultrassom ou com ressonância. Então, a gente tem que trazer a importância do transvaginal simples, olhar para a questão da adenomiose, do endometrioma e do processo aderencial, ok? Então, outro caso aqui, percebam, só o ovário está aqui, o que é que nos custa comprimir esse ovário e apertei, tchau, ovário. Não gasta nada mais. Então, muito importante. E só em ter mobilidade do ovário numa paciente sem clínica, essa paciente não tem endometriose, essa publicação traz para a gente que a gente tem um valor preditivo negativo muito bom. Se você tem imobilidade, não é igual a ter endometriose. Você tem que lembrar de outros diagnósticos, como doença inflamatória pélvica. Mas se tudo é móvel na pelve, seu exame já acrescentou informação a mais. Ok? Então, é importante a aderência. Aqui um caso que a gente apertou e a gente percebe que, ó, o bloqueio. Esse caso aqui, falar que tem aderência para a doutora Emily, para a doutora Genevieve, ela vai começar a pensar na fertilidade, ela vai pensar que se ela for operar, é uma cirurgia que ela vai ter uma dificuldade maior, maior chance de complicação. Outro caso, a gente aperta aqui um caso que, ó o nódulo de endometriose aqui, ó, e atrás do nódulo um líquido loculado. Se eu olho para esse líquido loculado, eu praticamente enxergo o nódulo de endometriose, porque o líquido está me chamando a atenção. Então, olhar para sinais indiretos sempre. E, para finalizar, sobre endometriose superficial, aí também para fazer as honras para nossas publicações nacionais, né? Marcelo Pedracini, um colega aqui de Florianópolis, trouxe uma publicação tentando trazer um critério de proposto de diagnóstico por imagem para endometriose superficial. Depois vale a pena a leitura, quem quiser, está aqui o QR Code. Não tem como a gente abordar, eu já até me estendi. Mas a gente tem um uterossaco aqui irregular, com lesões de saca-bocada. Então, de fato, a qualidade da imagem vem melhorando. E a gente vem buscando mais o diagnóstico da doença mais inicial, mais peritoneal, mais superficial, ou como eu até uso o termo, endometriose profunda inicial, que alguns colegas usam, eu uso também. Então, a gente está cada vez mais tentando trazer o diagnóstico menos, assim, menos, que chama menos atenção, mas que pode causar muitos sintomas para o paciente. Outra técnica que a gente também vem fazendo muito, e na casadinha ali do exame das trompas, da esterossalpingografia, com mapeamento da endometriose no ultrassom, a gente acaba fazendo uma ultrassonopodografia, e é uma técnica que eu venho olhando com bons olhos, olhando bastante. Então, aqui está um exame de esterossalpingo, a gente injeta o contraste, que é um líquido, e aí perceba que quando a gente injeta o contraste, a gente está conseguindo melhorar a visualização das membranas peritoneais, pela distensão do recesso peritoneal, do fundo de saco. Começa até a ver o ligamento uterosacro aqui. Então, aqui eu estou mostrando, ó, o uterosacro fininho, uma pelve normal. E a gente vê que isso ajuda. Se tiver um caso com um foquinho cístico, que eu vou mostrar mais adiante, a gente vai ver. Então, perceba outro caso aqui, o outro uterossaco aparecendo. Então, são evoluções que a gente tem que buscar a técnica para falar da doença mais incipiente, ok? Ó, o uterossaco que apareceu. Ó, a trompa, uma trompinha, que a gente sabe que no ultrassom, quando a gente está com o espaço ali mais colabado, é mais difícil, mas que dá para ver trompa no ultrassom sem contraste ecogênico, tá? A gente sabe, o Raicosi também é um bom método, a gente vem tendo bons resultados, mas dá para ver trompa, a gente tem que aprender, tem que olhar trompa no exame transvaginal, mesmo no mapeamento de endometriose, tem que olhar, mas ajuda ainda mais a gente enxergar. Então, um caso aqui, que também é outra coisa, análise conjunta dos métodos.
eu fiz esse caso aqui de endometriose, falei de muita lesão para o lado direito, no compartimento posterior direito. Não tinha falado de uma lesão do lado esquerdo. Fiz a histerosalpingo, tinha um exame anterior meu de endometriose. Eu mesmo falei assim, rapaz, eu não falei nada do lado esquerdo. E aqui tem uma injeção loculada, a trompa mostrando ali que está dilator distal. Será que tem alguma coisa? A gente tem que ir atrás do foco superficial. Então, no meu primeiro exame de mapeamento de endometriose, eu não tinha visto. Quando eu fui atrás e olhei a análise conjunta dos métodos, a gente vê que vai aparecer um espessamento acima do ovário, na fossa ovárica. Olha o espessamento, discreto. Então, foi algo que me chamou a atenção. E aí, depois desse caso, inclusive, foi um caso cirúrgico que a gente teve essa informação. Poxa, tem alguma coisa ali. Então, é isso. E, para finalizar, um caso que eu falei, de doutora Genevieve, ó o foquinho cístico. Então, a gente vê uma doença peritoneal, foco cístico, um componente glandular, parece até com o seu exame especular, doutora Emily. Você colocou aí, eu comecei a rir, a gente sem combinar, é disso aqui que a gente tem que ir atrás também, porque essa paciente era uma paciente muito sintomática. E o que eu achei foi isso aqui, um foquinho cístico no exame, um foquinho de endometriose superficial. Então, concluindo, o diagnóstico da endometriose profunda ainda continua sendo um grande desafio na prática médica. A evolução técnica dos exames de imagem e do conhecimento que permeia as áreas aumentou a taxa de detecção de endometriose em procedimentos não invasivos. Atualmente, a detecção de foco em endometriose superficial ainda é um desafio, contudo, avanços devem acontecer nos próximos anos perante a necessidade de melhorar o subdiagnóstico das pacientes acometidas por esse subtipo. Então, superficial, a gente certamente vai avançar e vai melhorar, tá bom? Aqui estão meus contatos para quem quiser contato, algum colega. Obrigado aí pela oportunidade. E eu sei que eu passei um pouquinho e peço desculpas. Parabéns, parabéns, doutora Emily, parabéns, doutor João, pelas excelentes aulas. E como toda campanha, né, de conscientização, aqui é o mês do Março Amarelo, eu acho que tentarmos diminuir esse tempo de diagnóstico de 7 anos será um grande desafio para os ginecologistas, porque, afinal de contas, é lá que a paciente está. A paciente chega no ginecologista, então, muito oportuno Emily ter colocado sobre a anamnese, grupo de pacientes, menarca precoce, ciclos hipermenorrágicos, o exame de toque. O exame de toque eu acho que tem que voltar, tem que ser valorizado. E as pacientes grupo de risco, porque, afinal de contas, a endometriose é uma doença multifatorial. Você tem uma predisposição genética, mas existem os disruptores endócrinos. Então, você tem as pacientes com patologias hiperestrogênicas, a obesidade, as pacientes com SOP, às vezes pacientes com miomas que têm endometriose, aliás, é uma patologia que vem conjunto, né, vem muitas vezes, e no nosso meio, eu que trabalhei 4 anos na Espanha, fiz minha formação lá, eu quase não via endometriose, não via queixa de endometriose, não via miomas, e no nosso meio é uma patologia que eu diria que dentro da nossa clínica de reprodução seria 50% dos nossos pacientes têm algum tipo de endometriose. Então, eu acho muito oportuno e nosso desafio, aliás, é o desafio que eu lanço aos ginecologistas, é estarem mais atentos à anamnese, à história clínica, para que possam pedir uma investigação mais precoce. E temos algumas perguntinhas. Eu vou passar a palavra ao doutor Fábio, que não é só o meu braço direito, mas também a voz. Hoje. Por favor, Fábio. Antes de eu fazer as perguntinhas aqui, eu vou fazer um pequeno comentário da aula de doutora Emily, que foi maravilhosa, que ela já iniciou a sua apresentação com um estudo muito importante que fala realmente dessa... talvez isso a gente fuja um pouco disso, porque nós estamos num centro de referência, numa capital, né? Mas do tempo que se leva para o diagnóstico da endometriose, né? Esse tempo de 10 anos. E isso para a gente, né? Voltando para nós da reprodução, é muito importante, chega a ser muito relevante, né? Porque a maioria dessas pacientes desse estudo que tem o diagnóstico, a idade média é de 32 anos. E muitas vezes a gente pega pacientes, recebe pacientes com 32 anos já apresentando uma insuficiência ovariana prematura, né, que pode estar
relacionado com uma endometriose ovariana, com endometrioma, né? Nós sabemos que o endometrioma ele tem um valor prognóstico muito significativo no comprometimento da função ovariana, né, da reserva ovariana. Então, a importância aí também do ginecologista avaliar a reserva, pedir um antimileriano, encaminhar para uma preservação da fertilidade, um congelamento dos óvulos, caso ela tenha indicação cirúrgica, né, um endometrioma volumoso, por exemplo. Então, isso foi, achei muito importante citar. Aqui tem algumas perguntinhas. Fábio, tem uma pergunta que me mandaram aqui no pessoal, doutor Alan Nogueira, se eu puder, até só para eu responder aqui, que ficou. Ele perguntou, João, parece que não apareceu bem no vídeo a sensibilidade e especificidade do ultrassom e da ressonância. Os dois são muito próximos, Alan, e a resposta é para o doutor Alan. E a gente vai estar falando hoje de uma sensibilidade próxima a 90%, tá? Nos dois métodos. Então, até acima de 92% se for feito de forma sistemática. A sensibilidade vem melhorando muito. A gente está falando de endometriose profunda, tá? E no endometrioma também. A sensibilidade hoje, feito direitinho, acima de 90%. E a especificidade, ela é muito boa. O que é que isso quer dizer? Quando no diagnóstico por imagem eu falo de endometriose profunda, a chance de realmente ser endometriose profunda é muito grande. Então, a especificidade, quando a gente dá aula, até formando colegas para fazer mapeamento, a gente fala assim, ó, na dúvida, principalmente sem clínica, sem nada, na dúvida, não fale não, deixa a autoespecificidade do método. Então, de fato, é uma boa sensibilidade, boa especificidade. A mensagem tem que ser feita de forma sistemática. Então, é isso aí. Espero ter respondido. Um beijo a doutor Alan. Tem uma pergunta para a Emily. De doutora Ana Karina. Na paciente adolescente, o primeiro exame de imagem foi normal, devemos repetir com quanto tempo? Aí Ana, é o que a gente falou, é individualizado, mas de um modo geral, eu repito anual. Vamos ver como é que a paciente está, vamos ver como é que ela, enfim, o acompanhamento é anual. De um modo geral, não adolescente, mas a paciente que tem o diagnóstico de endometriose, aqui eu vou falar de um modo geral, qualquer idade, acabou de ter o diagnóstico de endometriose, eu vejo essa paciente em 1 ano, ou desculpa, em 6 meses, às vezes com exame porque você vai instituir, você vai orientar, você vai entrar com alguma coisa de tratamento, então, eu quero ver essa paciente pelo menos em 6 meses, às vezes repetindo o exame de imagem, mas a orientação é que o exame de imagem é anual, para a gente fazer o segmento. Ilma Cabral e Lindaura perguntam sobre terapia hormonal na menopausa. Você falou, mas só para... Só para reforçar, a paciente que tem endometriose, ela também tem direito à terapia hormonal, porque muitas vezes, e isso é uma coisa que tem no imaginário, assim, do ginecologista, tem endometriose, não pode usar hormônio. Não, pode. Se ela tiver indicação de terapia hormonal, tiver uma paciente sintomática, com ondas de calor, piora a qualidade de sono, tudo aquilo que a gente sabe, ela tem direito a fazer terapia hormonal, só tem que fazer cuidadoso. Então, assim, saber que tem que usar uma terapia combinada, estrogênio, progesterona, é obrigatório, mesmo se ela não tiver útero. Esse é o detalhe. E ir tateando, às vezes, a dose, assim, usar uma dose, tentar usar uma dose menor. Por exemplo, ontem eu atendi, hoje é segunda, né? Hoje eu atendi uma paciente não foi sexta, minto, que ela é uma paciente que tem um diagnóstico de endometriose, entrou na menopausa, ela usa Mirena e o estradiol transdérmico. A gente iniciou com 2 pumps e ela disse que teve cólica. A gente baixou a gente baixou para 1 pump e ela tá ótima de sintomas, tá ótima sem cólica, tá ótima com a qualidade de vida boa. Então é esse tatear. Tem uma outra também que eu iniciei, ela já veio com 3 pumps e a progesterona via oral. E ela estava super sintomática, foi parar na emergência. Eu falei, não, é a terapia hormonal. Vamos reduzir para 2 e ver como você fica. E ela ficou ótima. Então, é esse tatear, saber que na paciente com endometriose, provavelmente você vai ter que usar uma dose mais baixa. E tem que usar combinado, porque senão ativa fogo. Aqui foi a doutora Helena que mandou para a Emily. Se tem Posso como acrescentar uma coisa? Posso acrescentar uma coisa, Genevieve?
da menopausa, posso só fazer um comentário rápido, Sim. que é importante na menopausa, para até vivendo aqui o diagnóstico por imagem, o rastreio, eu tenho um pedido para todos os colegas. Se tiver a condição de, antes de começar, e doutora Emily Petit já falou muito bem que ela também tem direito a pacientes menopausados, né? A gente fez até uma live, um dia jovem menopausada, porque hoje as mulheres jovens na menopausa tem direito. Agora, se puder fazer um exame de imagem antes, para tirar uma fotografia dessa pelve, antes da terapia hormonal, e assim, feito também de forma sistemática, é bom, porque a gente vem pegando a mulher ali, e muitas vezes até não teve diagnóstico de endometriose, e tem surgido coisas que a gente tem passado aperto no diagnóstico por imagem. É. Então, teve uma tia de consideração, uma pessoa próxima, que um colega fez um exame de transvaginal, um bom colega, inclusive, e saiu com a suspeita de uma lesão de endométrio. Quando a gente foi avaliar de forma mais minuciosa, era adenomiose, que ela nunca teve diagnóstico. Então, se puder, Demais, antes, João. fazer um exame. Estou pegando demais nessa fase de transição e às vezes já estabelecida a menopausa, com a terapia hormonal das mais variadas, acaba que eu entendo que é um estímulo excessivo, estrogênio, que aí muita paciente desenvolvendo, o útero começa a crescer, adenomiose, sintomatologia de endometriose, começa a ter cólica, começa a ter sangramento, tem um pego demais também. E fora que o endometrioma, ela tá vendo? Eu falo muito de energia, ela vai brigar comigo. Fora que o endometrioma, ele quando está na menopausa, a mulher que tinha endometrioma, às vezes ela está murchinho. Então, se você começa a estimular, ele pode recoletar, e por isso que é importante o exame de base. É uma pergunta para a Emily. Se existe, quando é que você decide em fazer um shave intestinal ou uma ressecção? É pela altura, é a extensão ou mais pela invasão É pela da invasão. invasão? O shave ele é para doença superficial. A gente quase não faz na equipe, porque a gente tenta fazer um shave e aí quando vê sempre tem um pouco de invasão a mais, mas até João estava dando aula de ressonância e ultrassom para intestino, ultrassom é fundamental, então às vezes até a paciente vem, acho que os métodos são complementares, sim, como o João falou, e às vezes a paciente vem com a ultrassom, com a ressonância e aí fala, intestino aderido, sem nítida invasão, tem que, para ir para a cirurgia tem que ter, se tem doença suspeita do intestinal, tem que ir para ultrassonografia, que vai justamente definir isso, camada que é atingida, até que profundidade, qual o tamanho da lesão e qual a porcentagem da circunferência. É isso que define. A lesões menores a gente consegue fazer um disco, as lesões maiores a gente acaba fazendo a ressecção segmentar, e shave é lesão muito superficial. É quando geralmente a alça está ali aderida, que geralmente é um bloco só, quando tem doença compartimento posterior, e você vê, a gente acaba descascando, dá um pontinho, mas fica restrita à profundidade mesmo da camada. Serosa. O pessoal pergunta muito se os métodos ultrassom, ressonância são complementares. Vocês já São responderam que são complementares, complementares absolutamente, e exatamente. importantes para quando você vai decidir ir à cirurgia. Isso, Porque você isso. tem que Para ter ir para a as duas. cirurgia tem duas coisas que são muito importantes na avaliação da paciente com endometriose, que é o toque. Além de você conhecer a paciente, esse toque que dá o toque, a gente fala assim, né, que é obstetrícia, né? São os nossos olhos. E a ultrassonografia ou ressonância. Eu gosto muito da ultrassom, eu acho mais completo. Porque, de um modo geral, claro que a literatura não fala isso, é um ou outro e o que está disponível. Mas o ultrassom, o paciente está ali com o examinador, você vê cúpula diafragmática, você vê abdômen todo, você vê, enfim, e de uma forma mais completa o intestino, para a gente que opera. E essa sistematização da descrição também é fundamental. Ajuda a gente a entender, às vezes é uma descrição toda confusa, aquilo dá uma confusão mental. Então, não é? É importante você ver o compartimento anterior, a descrição certinha, o útero, depois vai para ovários, depois o intestino, compartimento posterior e tal. Isso ajuda muito. E com isso a gente vai definir. E queria só fazer um comentário sobre o que Fábio falou, que é importantíssimo, eu não falei na discussão, que é sobre a reserva ovariana, porque a endometriose é um mundo, né? Se a gente for falar, a gente nem sai daqui hoje. Mas a paciente jovem que tem endometriose, especialmente aquelas que têm acometimento de ovário, hoje é uma realidade. A gente tem que oferecer para ela e falar para ela se programar. O planejamento da prole é uma coisa que faz parte do nosso
da nossa orientação como ginecologista. Então, eu ali 27 anos, 28, quer ter filho, eu sou a perseguidora das pacientes. Aí quando não quer ter filho, eu anoto no prontuário bem, não quer ter filho. Aí eu falei, eu já sei que você não quer ter filho, eu não vou perguntar. Aí ela fica dando risada, porque eu pergunto mesmo, porque é uma decisão importante que ela tem que tomar. Quer ter filhos? A gente nunca planeja isso, né? A gente, quando é adolescente, acha que quando quiser ter filho, vai parar e vai ter. Não é assim, então, né? E se tem doença endometriose, vai ter uma dificuldade maior. O congelamento de óvulos é uma realidade, está aí disponível. Vai conversar com o Fertileuta, mando lá na IB para conversar com vocês. Vai ver do que se trata, né? Emily, uma coisa que eu já aprendi, que se você perguntar a qualquer mulher jovem abaixo dos 30 anos, você quer ter filho? A geração de hoje não quer ter filhos. A primeira resposta vai ser não ou não sei. Então, eu peço o paciente com endometriose, eu peço logo reserva ovariana, um antimuleriano, ou uma contagem de folículos antrais. Exatamente. Dá para mostrar a realidade, né? Quando elas veem que está baixa, é impressionante. Esquece de tudo, só quer saber de ter filho. É verdade. Que loucura. É verdade. Aí até fala, nunca quis, mas também não poder é meio dramático. Falei, vai congelar. É impressionante. Então, pedir um antimuleriano, que você vê que, principalmente paciente com endometriose ovariana, é fundamental, porque há um comprometimento à qualidade do óvulo, não só na quantidade, mas na qualidade. Exato. Então é um outro fator que a gente tem que estar atento assim o tempo inteiro, em torno dos 30, para não deixar chegar com 35, quando tudo piora. E aí, juntar a idade com endometriose. E uma coisa que eu chamo a atenção a todos é, quando vocês operarem naquela paciente que, como disse, não quer ter filhos, que também tem uma boa reserva ovariana, vocês serem muito, muito rigorosos no bloqueio. A paciente tem que manter o bloqueio para evitar recidiva. Sim, com certeza. Porque ela se esquece, ela não se conscientiza. E aí tem uma pergunta da colega, que pergunta quanto tempo no tratamento clínico ela deve fazer a avaliação de imagem para ver se tem recidiva. Emily responde. O acompanhamento da paciente, assim, ela não entendi se é quando opera. Ela quanto tempo, depois que ela faz um diagnóstico clínico estabelecido com resposta, né? Quanto tempo ela faz? De quanto em quanto tempo? É bem variável, mas assim, eu tenho um protocolo que eu tenho que seguir, que é a paciente que você consegue estabilizar, porque às vezes você vai usar uma coisa, ela não vai ficar bem, você vai usar outra, não vai ficar bem, você vai orientar, ela vai vir muitas vezes. Estabilizou, em 6 meses eu reavalio. Para entender como é aquela doença, como é aquele comportamento, reavalio com imagem, inclusive. Ficou bem, continua bem, aí daí é anual. E aí eu colocaria aqui anual. Se tem a reserva boa, ótimo. Se não, depois de um ano, pedir também reserva ovariana. Tem que puxar um pouco a sardinha. Não, mas a reserva ovariana é uma coisa que a gente tem que estar sempre ali na nossa mente. Não, mas é uma coisa impressionante. O ginecologista, ele esquece. Porque, às vezes, está tão envolvido com a patologia e o tratamento que esquece de ver a reserva. Então, hoje, eu diria que mais de 50% de reprodução, e muitas vezes não começa o desafio dizendo, primeira conscientização, vamos tentar fazer o diagnóstico mais precoce. Sim. Né? Vamos justamente tentar por isso. E o planejamento dos filhos, de como vai ser sua vida, quantos filhos você quer ter filhos ou não, isso tem que começar bem cedo, justamente por isso, nessas pacientes, né? Sim. E esse diagnóstico precoce, vocês podem usar, tem um arsenal a história clínica, o toque, as patologias que podem vir associadas à obesidade, SOP, né? Paciente com miomas que tem um risco aumentado. Mioma, adenomiose, e eu brinco com a paciente que chega com endometriose, mioma, adenomiose é o combo, né? Normalmente elas vêm assim. Todas as doenças endometrioma e rebaixa a reserva, e para mim vem com 40 anos. Dramático, né? Dramático, E a gente pode ficar um pouco mais atento para tentar mudar isso, né? Eu acho que esse é o grande desafio da saúde. Já convidada para ser nossa professora de antemão, sabe? João já é. E eu digo sempre, a gente
muitos que fazem após, se a gente os fazer reprodução, pode fazer ou não, Sim. mas com certeza vocês vão ter uma ideia melhor da patologia ginecológica e vão ser melhores ginecologistas, porque afinal de contas 60% é a patologia ginecológica mesmo, Sim, impacta com na reprodução. certeza. Com certeza. Genevieve, Eu eu vou posso falar finalizar, né, rapidinho? Cláudia, porque já está na hora. Já É, são Posso fazer uma 9. pergunta? Eu tenho direito a uma pergunta para a doutora Emily? Tem, doutor, tem. vamos pensar, vamos ver se pode. Doutora Cláudia que manda, viu? Diga, Joãozinho lindo. Doutora Emily, uma coisa que a gente, no diagnóstico primário, eu já sofri muito, de fazer uma pelve, aí você volta, e você nunca espera que a lesão vai reduzir, né? Sem cirurgia, sem tratamento clínico. Você espera que é meio que uma fotografia, e quando você volta lá, a fotografia ela vai dali para mais, não para menos. Contudo, já tem até publicação saiu uma recente falando de redução de fazer bem o que é, pelo menos, eu não vejo aí na literatura o que é que faz o foco reduzir, a gente não está nem falando de cura, mas na sua experiência, eu vejo, na prática que eu vejo, a adenomiose, começou o bloqueio hormonal, é impressionante, eu mesmo dou uma Como melhora, adenomiose, né? começou o bloqueio, volta, enxuga, o miomέτrio muda o aspecto, e o endometrioma também, principalmente o pequeno, a gente vê algumas vezes ele dá uma murchadinha a mais. É, Mas o foco profundo, o que é que você acha dessa questão de reduz, não reduz? O que é que você tem visto? olha, a gente no passado falava que não, tratamento hormonal, bloqueio hormonal, ele estabiliza a lesão. De uns tempos para cá, eu mordi a língua e eu tenho visto os focos, isso é experiência minha, não li nada, mas o que eu tenho visto, e tenho visto com muita frequência, pacientes que estão usando Dienogest, e tem dois tratamentos hormonais que eles fazem uma redução, não é importante não, mas é uma redução de uns 20%. A lesão profunda reduz e o endometrioma reduz. Eu vi uma paciente que o endometrioma desapareceu. E ela não foi operada, que é Dienogest e a A pergunta é gestaminona. por isso, porque Exatamente. a gente no diagnóstico primário, até desculpa interromper, mas e até como professor que forma pessoas, Daniel, que é da minha equipe, vira para mim e fala assim, rapaz, a gente fez o curso agora, ele pegou um exame, um anterior nosso e fez, os focos estão lá, mas não é mais a mesma coisa. A gente está Sim. vendo, não é cura, não é a palavra, mas é murchar. Deu uma reduzida. Então, E olha que a gente, por exemplo, uma lesão retrocervical, que a maior parte das vezes é fibrose, mas reduz. Reduz. Eu A gente tem eu visto fiz isso. isso também, que reduz, porém, quando elas vêm para mim, elas têm que suspender o Dienogest. E quando suspende, é impressionante. Em 3 meses ele, ó, aparece de novo. É. Eu já tive, você sabe, eu não sou ultrassonografista, mas a gente tem ultrassom na sala para acompanhar. Então, eu faço ultrassom na primeira consulta. João tinha descrito, pequeno, mandei suspender, paciente jovem, vamos tentar fazer um coito programado, uma inseminação, coisa simples. Quando voltou 3 meses, menstruando, lá o endometrioma cresceu, já foi para 5 centímetros. Então, tem meio que você pode suspender, mas quando suspende, que libera a paciente, Sim, tem que fazer sim. um controle para ver Sim, com se não certeza. Por isso voltou. que não é cura nem nada, é a redução É a enquanto está redução. usando, e por isso ela Exato. melhora das dores mesmo. São medicações que é uma medicação que tem um impacto mesmo na qualidade de vida, mas suspendeu, vai voltar. Né? Mas Porque a que bom. patologia de base está lá. Então, Está lá. a doutora Cláudia Schmidt já está mandando sinais aqui. Não, quer dizer, o tempo passa, né, infelizmente. O tempo Não, mas passa. assim, Emily, Genevieve, João, essa percepção eu também tenho a nível do consultório, lá no consultório, mas assim, e que bom que tem medicações que reduzem, né? Porque já pensou se a gente ficasse só Sim, vendo só aumentar, né? sim. Bom, deixa eu falar, são 9h10, eu tinha falado para a Genevieve que eu não ia falar mais nada, Você mas eu manda, você preciso manda. falar algumas coisas, rápido. Primeiro que, assim, normalmente, o ano passado, que foi a gente assumiu 2024 de verdade, né? Todas as nossas sessões científicas, que são realmente online, a gente sempre fez uma dobradinha, sempre alguém de algum lugar fora da Bahia e alguém da Bahia. E eu olhando aqui, um orgulho tão grande de vocês três, de verdade. 4, viu, Fabio? Porque você está no combo também. Mas, assim, vocês todos são mais novos do que eu.
Não que eu me ache velha, mas enfim, eu sou mais velha do que vocês, mas assim, é tão prazeroso, vocês não têm ideia de ver vocês, gente da nossa terra, e de altíssimo nível, sabe assim, sabe quando você fala assim, gente, eu estou aqui absorvendo, assim, muitíssimo obrigada de vocês estarem aqui com a gente. E assim, quase que como é que fala? Uma coisa de audiência, porque a gente teve 80 pessoas assistindo a sessão científica, e isso é maravilhoso, uma segunda-feira de noite, né? Em março, que está começando o ano, agora depois do carnaval, que o ano começou, né? Então deve estar os consultórios todos meio cheios e tudo mais. Então, maravilha, assim, eu muito agradeço mesmo a vocês. E nós, como Sojiba, assim, e eu que estou capitaneando neste momento, assim, a gente fica muito, eu junto com a Renatinha, a gente fica muito, tipo assim, a gente tem que trazer coisas que realmente acrescentem, né? E aí, já convido vocês que estão aqui assistindo, que vocês estão aqui dando as suas aulas. Daqui a 2 meses, em maio, aí a gente vai fazer uma sessão científica que vai ser excepcionalmente numa terça-feira, não, desculpa, vai ser na segunda-feira, sobre estroboloma no contexto das doenças estrogênio dependentes. A gente vai trazer Murilo Pereira, que é um excelente nutricionista, não é daqui de Salvador, mas é assim, para a gente começar a abrir mais a cabeça mesmo, a gente está sempre acostumado a ler e estudar todo o raciocínio teórico que a gente aprendeu desde a faculdade, a gente começar a abrir mesmo como é que a nível também da nossa microbiota, da nossa alimentação, quanto a gente também pode aprender também de forma multidisciplinar, né? Então, já teço aqui meus agradecimentos e meu convite para vocês, tá bom? Então, acho que a gente pode, vou passar de volta a palavra para você, Genevieve, para você finalizar. Queria agradecer novamente a oportunidade, parabenizar a Sojiba, esse desafio, né, de conscientização do Março Amarelo, parabenizar a João, a Emily, já conheço as aulas, excelentes, enormes estar aqui com vocês e boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Foi Pessoal, ótimo. obrigado pelo cheiro. Obrigada. Boa noite, pessoal.